Hoje a gente vai mergulhar na lenda de um homem que, sério, parecia dobrar a realidade. O nome dele? O grande ilusionista Harry Houdini. Olha só essa frase, o possível ou impossível. Era assim que o Houdini anunciava os seus números. E que frase, né? Ela capturava a imaginação de todo mundo. Era basicamente uma promessa de que aquilo que parecia impossível ia acontecer, ali na frente de todo mundo. Mas a pergunta que ficava no ar, a que todo mundo se fazia era: como? Como ele fazia aquilo? Era mágica de verdade? Algum poder sobrenatural ou, sei lá, alguma outra coisa? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, para a gente entender o tamanho do Houdini, vamos direto para Londres, para um dos desafios mais famosos dele. Imagina a cena. A gente está em Londres, 1904. O desafio era um par de algemas. Mas não era qualquer algema, não. Levou 5 anos para ser feita, pensa nisso. 5 anos. Os especialistas da época diziam que era a mais complexa já criada. Simplesmente impossível de escapar. E não era um showzinho qualquer. Tinha gente. 4.000 pessoas. 4.000! Todas lá, lotando o teatro, esperando para ver o que todo mundo achava que seria o fim da linha para o Houdini. Então trancaram ele e o colocaram dentro de uma caixa preta. E o tempo foi passando, a tensão no teatro, dá para imaginar, só aumentava. Teve uma hora que ele até saiu da caixa só para tirar o casaco falando que estava com calor. Por teatro. E aí, depois de quase 1 hora de suspense, ele sai, mãos livres, e ergue as algemas abertas para o alto. Ele não só escapou, né? Ele deu um show, transformou a espera em parte da mágica. E olha, essa fuga em Londres foi só o começo, viu? A partir daí, o Houdini construiu essa aura de que ele era invencível, que ele podia fazer coisas que iam muito além do que um ser humano normal conseguiria. A variedade dos truques dele era impressionante. Ele escapou da carcaça acorrentada de um monstro marinho, saiu de um envelope gigante selado sem rasgar, atravessou uma parede de tijolos, se livrou de camisas de força pendurado de cabeça para baixo, e não para por aí. Ele fez um elefante de 4,5 toneladas, simplesmente sumir do palco. Cada número era mais inacreditável que o outro. Claro, né? Com tanto sucesso, começaram a aparecer os céticos. E um deles, um ilusionista alemão chamado Klepini, botou na cabeça que ia desmascarar o Houdini de qualquer jeito. E aí a gente tem o grande debate. De um lado, o público pensando em forças ocultas, em habilidades sobre-humanas. Do outro, o Klepini batendo o pé e falando: não, gente, é tudo truque, artifícios mecânicos, engenhocas complicadas. Para ele, o gênio do Houdini era só isso, usar uns aparelhos escondidos. Bom, o Houdini não gostava nem um pouco de ser chamado de mentiroso. Então, em 1902, o que ele fez? Desafiou o Klepini para um duelo de algemas. E esse duelo, nossa, virou uma verdadeira aula de como enganar. Só que o Klepini achava que tinha uma carta na manga. Ele arrumou um espião e descobriu o código de um par de algemas francesas com combinação que o Houdini usava. O código era CLFS, que significa chaves em francês. O plano dele era moleza: chegar no palco, escolher justamente aquelas algemas e humilhar o Houdini na frente de todo mundo. E no começo, tudo correu como o Klepini planejou. Ele foi lá, escolheu as algemas certas. Mas aí, o Houdini, fingindo que estava desconfiado, começou uma discussão. A coisa esquentou, virou uma briga ali no palco, uma confusão. Quando a poeira baixou, o Klepini foi tentar abrir as algemas e nada. O código simplesmente não funcionava mais. Ele ficou lá por horas, suando frio, humilhado e não conseguiu abrir. E aqui está a genialidade do Houdini. Sabe qual era a nova senha? FRAUD, fraude. Durante aquela briga toda, que era puro teatro, o Houdini, rápido como sempre, tinha trocado a combinação. Incrível! Esse episódio do duelo nos leva direto para o coração da questão. Qual era, afinal, o segredo por trás da mágica? E, um spoiler, não tinha nada de sobrenatural. A verdade é que a tal mágica do Houdini não vinha do além. Vinha de um lugar muito mais terreno. Era resultado de um trabalho incansável, de uma prática sem fim, que ele fazia questão de esconder de todo mundo. Vamos dar uma olhada no processo dele. Primeiro, ele estudava fechaduras e mecânica dia e noite. Era obcecado. Segundo, treinava o corpo para ser extremamente flexível. Terceiro, dominava o controle da respiração, dos músculos, de tudo. E quarto, praticava umas técnicas bem secretas, tipo engolir e depois regurgitar ferramentas pequenas. Só pra gente ter uma ideia do nível de dedicação do cara, ele aprendeu um truque antigo de engolir coisas. E praticava como? Com uma batatinha amarrada num barbante.
Ele ficava engolindo e puxando, subindo e descendo, até que os músculos da garganta dele ficaram tão fortes que conseguiam mover a batata sem precisar do barbante. Pensa bem, quem ia imaginar procurar uma chave escondida na garganta dele? E tudo isso nos leva para a estratégia final dele, que talvez seja a mais poderosa de todas: a arte de fazer o impossível parecer fácil. Porque é isso. O público nunca via o esforço. As semanas de treino para trocar o código daquela algema, o suor, a pesquisa sem fim. Ninguém via a luta. O que eles viam? Só o resultado final, a fuga perfeita, sem esforço aparente, que fazia ele parecer um super-humano. A grande lição do Houdini é essa, então. Ele sacou que mostrar o esforço por trás de tudo diminui a aura de poder. Ao esconder a preparação, os truques, o trabalho duro, ele não parecia só um cara muito bom no que fazia. Ele parecia ter a leveza, a facilidade de um deus. Isso deixa a gente com a pergunta para pensar, né? Na nossa vida, na busca por ser bom em alguma coisa, seja no que for, que tipo de poder a gente poderia mostrar se toda a prática, todo o esforço por trás ficasse completamente escondido?